CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Oferecimento VIP Rede. Soluções premium em TI para a sua empresa. Sexta dia de tecnologia. Gilberto Sudré já está conosco ao vivo. Olá, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Isso aí. Gilberto, que história é essa que as câmeras residenciais estão nos espionando? Exatamente, Fernando. O que acontece, né? Nessa quarentena, muitas famílias estão presas em casas e não se dão conta de que podem estar sendo espionadas pelos seus próprios aparelhos, que sejam câmeras IP, essas que usam de videovigilância, como também aquelas babás eletrônicas que muitos pais e mães usam para poder colocá-la no berço do filho, para saber se ele está chorando, se tem alguma coisa errada com a criança. O que acontece é que a Polícia Federal, né, numa investigação, descobriu mais de 140 equipamentos de babás eletrônicas e câmeras de segurança que já foram invadidas por cybercriminosos. Então, ou seja, o que acontece? Esses cybercriminosos estão se aproveitando desse momento que as famílias estão em casa, né, estão basicamente recolhidas em casa, grande parte, muitas delas estão, e aí conseguem ter acesso à rotina das famílias. E aí, com isso, eles conseguem utilizar essas imagens para ou fazer algum tipo de extorsão, né, caso tenha alguma imagem comprometedora capturada pela câmera, ou mesmo, né, conhecer os hábitos da família, a rotina. E com isso ele pode planejar algum tipo de assalto, invasão, ou roubo, mesmo quando a família não está em casa ou saiu de casa nessa situação. A gente tem o registro, segundo a Polícia Federal, de mais de 35 municípios identificados já com esse tipo de ataque, né? Ou seja, pelo Brasil todo, né, nessa situação. Então, é bem complicado isso. Essas câmeras normalmente são conhecidas, né, tanto a babá eletrônica como as câmeras de videovigilância, são conhecidas pela falha de segurança, ou seja, de falhas de segurança ou vulnerabilidades nesse caso. E aí, os atacantes utilizam ou dessas falhas, né, no programa interno, né, ou seja, uma falha no software que está embarcado na câmera, ou mesmo um erro na configuração desses equipamentos, com o uso de senhas padrão, ou o usuário recebeu essa câmera do fabricante e usou a câmera com a senha que veio de fábrica, ou seja, que é uma senha que é pública, todo mundo conhece qual é a senha. Então, esse é um risco importante. Aí depois que as imagens são captadas, como eu falei, podem ser utilizadas para fazer algum tipo de chantagem, conseguir algum tipo de vantagem das famílias, ou mesmo preparação para um assalto, né? Nesse caso, que aí eles poderiam encontrar, por exemplo, um momento de maior vulnerabilidade da família, né? Ou seja, algum momento em que a família está fazendo um outro tipo de atividade, então eles podem se aproveitar dessa situação. Então é uma questão bem... Nossa, a sensação que eu grave. tenho é que eu estou vendo um filme policial. Exatamente. Então, assim, é uma questão bem complicada, porque essas câmeras, elas estão abertas para a internet, muitas delas, né? Inclusive tem ferramentas que varrem a internet em busca desse tipo de câmera. Então, ou seja, não é que eu coloquei a câmera na minha casa que ninguém vai ficar sabendo disso. Existem várias ferramentas hoje, é tipo um Google, mas é um Google para busca de dispositivos, internet das coisas, de câmeras. Então, eu posso, inclusive, fazer uma busca naquela região, quais são as câmeras que estão abertas para a internet. Por uma falha do usuário, por uma falha do equipamento em si, essas informações estão saindo para a internet sem nenhum tipo de proteção. Então, é fácil, realmente bastante fácil de encontrar esse tipo de equipamento disponível na internet, né? E aí, vale as dicas, né, de como melhorar a segurança, né, desses equipamentos. A primeira dica, que é assim, fundamental, e a grande parte das falhas de segurança acontece por causa disso, é alterar a senha que veio de fábrica. Então, ou seja, o usuário recebeu, comprou uma câmera, colocou ela no seu local de trabalho, no seu escritório, na casa, no quarto do filho, troque a senha por uma senha diferente da senha que veio do fabricante. Se tem dúvidas de como fazer isso, né? O próprio manual de instrução das câmeras normalmente tem essa informação de como é que o usuário, através de um computador, através da rede local da casa, consegue ter acesso a essa câmera ou esse dispositivo e trocar a senha por uma senha que ele tenha, que só ele saiba, né? Uma senha difícil de 8, 9 ou 10 caracteres alfanuméricos, exatamente para evitar esse tipo de ataque, né? Ou seja, mesmo que a câmera seja vista, vamos chamar assim, pela internet, o atacante não vai conseguir ter acesso às imagens porque ele não tem essa senha, né, para isso. Outra dica importante é, antes de adquirir qualquer tipo de aparelho, dê uma vasculhada na internet, né, para saber
vantagens, desvantagens, riscos. Se alguém que tem aquela câmera ou aquele dispositivo já passou por algum problema, já teve algum problema de vazamento de dados, de imagem, com aquele equipamento, ou seja, a internet nesse ponto é muito rápida, né? Uma vez que uma vulnerabilidade foi encontrada, uma falha foi encontrada, rapidamente eles vão e conseguem ter acesso à informação, publica essa informação dessa falha, podendo ser corrigida ou evitada, né, nesse caso. Então, isso é uma questão importante. E, por último, uma questão importante usualmente, os dispositivos muito novos, então o fabricante A lançou uma câmera super nova agora, né? Normalmente, esses equipamentos que chegam logo ao mercado, na primeira versão, tem bugs, porque na pressa do fabricante colocar esse produto no mercado, normalmente, não é uma regra certa e geral, mas normalmente os testes de segurança foram muito rápidos, né? E aí acontece de você ter produtos no mercado com bugs que ainda não foram descobertos pelos pesquisadores, mas que vão ser descobertos pelos atacantes, né? Então, ou seja, é legal você, antes de comprar, né, um modelo super novo, né, um modelo super moderno, dar uma olhada se também já foi descoberto alguma coisa na situação, como é que é a reputação desse fabricante, né? Porque isso pode evitar algumas dores de cabeça nessa questão. Então, o problema nesse caso é realmente você ter equipamentos que estão dentro da sua casa, que teoricamente são para sua segurança, que agora são uma fonte de insegurança no seu ambiente. Então isso é bem complicado, né, para isso. E isso vale para o smartphone também? Smartphone menos, porque o smartphone já é um produto que já tem uma certa maturidade. Os sistemas operacionais, tanto do Android como do iOS, são equipamentos já testados, né? Ao contrário dessas câmeras que tem um programa específico para elas. E normalmente são programas que foram desenvolvidos por terceiros ou quarteirizados, vamos chamar assim, e a gente nunca sabe a qualidade exata desse programa que está embutido dentro de uma câmera IP, por exemplo, ou dentro de uma babá eletrônica, né? Muitos programas realmente têm falhas e são facilmente invadidos nessa situação. No caso do smartphone é mais difícil, porque os sistemas já foram testados, já tem uma evolução, né? O iOS está numa versão 13 já, o Android vai para a versão 11, né? Tá para sair a versão 11 agora. São sistemas que já têm um certo histórico de funcionamento, de solução de problemas, de vulnerabilidades. Excelente. Bom, eu já tenho aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes e temos também os destaques que a gente fala sempre, né, do que marcou a semana na área da tecnologia. Isso. Bom, a Débora está pedindo uma ajudinha. Ela gostaria de uma sugestão de um monitor horizontal vertical para acoplar ao notebook. Então, na verdade, o único que tem que ter essa função, né, basicamente são monitores que eu conheço, né, da Dell e da Samsung, né, que você pode colocar ele tem um pedestal e o acoplamento do monitor no pedestal ele é giratório. Então eu posso usar ele tanto na posição horizontal como na posição vertical. É muito utilizado para quem edita textos, que aí a página A4 fica exatamente em pé como um documento, uma folha de papel em si. Então, normalmente Dell ou Samsung são os modelos que eu conheço, pelo menos, que tem essa característica de você rotacionar o monitor para ver agora na posição vertical. O Gabriel pede uma outra dica de uma impressora a tinta que tem um bom custo-benefício e que ele tem que desembolsar menos que R$600. Então, é uma faixa de preço razoável, dá para comprar uma impressora bastante boa nessa situação. O que eu sugiro, né, e aí tem modelos HP, modelos da Brother também, né, ou seja, o Lexmark agora, né, uma marca Lexmark, que é a impressoras que tem depósitos separados de tinta. Porque quando você tem um cartucho que todas as cores do cartucho estão as cores da impressão são num cartucho só, quando você usa normalmente tem um logotipo da empresa, ou você imprime um certo tipo de documento, é comum que esses documentos tenham mais uma certa cor do que outros. E aí acaba daquele cartucho aquela cor específica, ou aquela combinação de cores, mas tem outras que ficam sobrando. Então o ideal nesse caso é ele procurar uma impressora entre essas duas marcas, da HP e da própria Lexmark, que tem um depósito de tinta separado para cada das cores. Ele pode trocar só aquela cor. Então é uma situação um pouco... Então, é uma impressora que não é tão barata, a gente tem impressoras bem mais baratas do que esse valor que está querendo gastar, mas ele vai ganhar na escala, porque ele não vai
precisar ficar trocando o cartucho porque acabou uma das cores, mas tem o preto, tem outras cores no cartucho. Então é bem mais tranquilo. É uma boa, uma sugestão interessante para ele poder economizar no uso da impressora. Uhum. Gilberto, o que é um aparelho DVR? DVR é um aparelho que ele é um aparelho que grava as imagens. Então imagine que eu tenho lá um circuito de videovigilância na minha casa com 10 câmeras, por exemplo. Essas câmeras, o sinal dessas câmeras vão ser levados via cabo até esse DVR, que é um equipamento que tem um HD interno, e ele grava as imagens das câmeras, basicamente. Então ele é um sistema de gravação das imagens capturadas pelas câmeras, nesse caso. O DVR A Sandra mandou uma foto do DVR da casa dela. Isso. E pergunta se esses aparelhos também estão nessa mesma lista nossa aí de câmeras abertas para hackers. Tem DVRs que tem a opção de você conectar ele na internet e tem a mesma situação, né? Ele também tem vulnerabilidades e tem problemas quando você coloca ele de frente para a internet lá sem nenhum tipo de proteção. E aí a senha do DVR tem que ser trocada também e verificar, inclusive, que tem vulnerabilidades em DVRs. Então, ou seja, se a atualização do sistema operacional do DVR e das câmeras está em dia também. Isso é uma outra questão importante. Uma coisa interessante até, Fernando, uma questão de segurança física agora. Imagina que o DVR ele tem que estar num local, né, que não é público, não é disponível, dentro da casa. Então, se você tem um DVR na casa, esse DVR tem que estar escondido. Por quê? Porque se ele fica num local aberto, um local visível, o atacante, muitas vezes, pode levar o DVR embora. Então, ou seja, a única informação que ela tinha do ataque, ou da invasão da casa dela, ou do roubo da casa dela, estava gravado nessa imagem do DVR, ele se perdeu, né? Até alguns DVRs fazem backup na nuvem, o que é interessante também, ou seja, ele pega o dado que está gravado no HD e também faz uma cópia para a nuvem. Então, mesmo que o aparelho dê problema, for roubado, as imagens são gravadas. Mas o interessante é realmente ela colocar o DVR num local que seja escondido, né? Que não esteja aberto, né? Para quem olha, quem passa, fácil de ter acesso a ele. Aí, Sandra, super dica, né? Da gente... Até porque se é para segurança, ninguém pode ir lá e apagar, né? Exatamente, né? Então, esses DVRs são aparelhos bem interessantes, tem HDs bem grandes que gravam meses, alguns gravam até meses de vídeo, mas se for roubado, você não tem imagem nenhuma, né? Você perdeu todo o seu serviço de segurança que você tinha implementado na sua casa, no seu escritório. Olha, a pergunta do Gerson. Gilberto, tenho notado que muitas pessoas estão migrando para o Telegram. Há uma tendência de abandonar o WhatsApp? Sim, eu tenho notado isso também, ele tem razão, eu sou um usuário bem intenso do Telegram, né? Os principais grupos que eu uso da área profissional estão no Telegram, né? E o Telegram tem muitas vantagens em relação ao WhatsApp, desde a parte de interface, funcionamento, o WhatsApp já é uma interface realmente bem sofrível. Quando você usa o WhatsApp no computador através daquele web, né? WhatsApp Web, é pior ainda, ou seja, a interface é muito ruim, você tem que deixar o telefone ligado, conectado na internet para você ter acesso ao WhatsApp pelo computador, e o Telegram não tem nada disso. A interface é interessante, ele tem outras vantagens de envio, conversas, né, armazenamento de conversas, inclusive, que é bem interessante. Então, eu tenho notado realmente que muita gente tem entrado durante essa pandemia, tem entrado no Telegram, agora usando como seu comunicador também. Sim, é uma tendência me parece interessante também que está acontecendo. O Anderson está pedindo uma dica de um HD externo Wi-Fi. A Seagate tem um modelo interessante, né? Inclusive com bateria, né? Você tem a bateria, ele é um HD que ele tem a bateria que carrega internamente e funciona com Wi-Fi. Então ele é um pequeno dispositivo que você coloca do lado do computador e ele já faz, através de Wi-Fi, o compartilhamento dos dados, né, e você não precisa nem de alimentação elétrica, né, porque você pode carregar como se fosse uma bateria comum, ele funciona a bateria. Então a Seagate tem um modelo bem interessante, ele procurar vai encontrar por aí. Tenho mais uma perguntinha, antes da gente seguir para os nossos destaques. Tem mais um ouvinte me pedindo dicas de impressora. É o Gerson. Então, Gerson. Um bom modelo de impressora. Modelo, assim, são muitos modelos, mudam o tempo todo, teria que dar uma olhada para ver quais os modelos estão agora à venda, porque os fabricantes mudam o tempo todo, assim. Eu prefiro te dar alguma dica de
características que você deve procurar nas impressoras. Então, impressoras HP ou Lexmark são marcas interessantes, né? A Epson também, então a HP, Epson e Lexmark, e procurar impressoras que sejam, se você quer uma impressora colorida, que tenha depósito separado de tintas, porque isso vai economizar uma grana interessante para você ao longo do uso da impressora. Excelente. Vamos para os nossos destaques? Vamos lá. Bom, uma notícia bem interessante, Fernanda. Nessa pandemia, né, a gente deve incentivar os pequenos negócios que estão em torno da gente, né? Então, aí uma iniciativa super interessante da operadora Claro, chamada de Push do Bem, né? Nas próximas semanas, a Claro vai mandar via push mensagens, né, baseadas na geolocalização do usuário, quem são os comércios e serviços que estão disponíveis em torno dele, ou seja, para incentivar o consumo local, né? É uma iniciativa bem interessante. Então, com esse serviço do Push do Bem, pequenos comércios e negócios vão ter facilidade o quê? Para enviar notificações para os seus vizinhos, para pessoas que estão próximas, com até 5 mensagens de seus produtos e serviços para o público daquela região, exatamente para fomentar o consumo das pessoas dos comércios de bairro, né? É bem interessante. Aí, o cliente, então, que receber essa mensagem, esse push de mensagem de SMS, ele ainda vai ter a possibilidade de realizar o pedido via ligação telefônica, né, ou mesmo por WhatsApp. Então, é uma iniciativa gratuita, interessante, da operadora Claro, para fazer essa situação. O serviço está disponível para todo o Brasil, e aí tem um site para os comerciantes que querem participar e colocar seus produtos, né, gratuitamente para a sua comunidade, ou seja, próximo dele, tem um site chamado claro.pushdobem, P-U-S-H, do bem.com.br. Então, claro.pushdobem.com.br, o comerciante pode ir lá e cadastrar os seus produtos, até 5 fotos, e isso vai ser enviado, né, com mensagem para aquelas pessoas que estão geolocalizadas próximos a ele, né, nessa situação. Uma iniciativa bem interessante, né, principalmente nessa questão da pandemia, em que os negócios estão sofrendo bastante, né, com as vendas, né, nesse caso. Então, é uma iniciativa bem interessante lá da Claro. Temos mais um? Vamos lá. Tem mais umas. Uma notícia também que apareceu essa semana que me chamou a atenção foi sobre se você postou alguma coisa e se arrependeu no Facebook, pode te dar uma força para você apagar essa questão. Opa, essa é boa, hein? Essa é boa. O Facebook anunciou essa semana uma função chamada Gerenciar Atividades, e você pode excluir as publicações antigas. Você vai olhar, né, através dessa função, você vai ver todas as suas publicações antigas e pode ir marcando todas elas e apagar todas de uma única vez. Então, você pode ir lá excluir fotos antigas, né, relacionamentos antigos que você não quer mais que tenha na sua timeline. Você pode voltar lá, naquele seu ex-namorado, né, que você não quer que apareça mais na sua linha de tempo, pode voltar lá e apagar fotos, vídeos e atividades diferentes. Uma questão bem interessante do Facebook, que colocou disponível agora essa semana. Então, basicamente, você deve entrar no Facebook, lá naquele ícone dos 3 barrinhas no canto superior direito da tela, tem lá visualizar o seu perfil e depois gerenciar publicações. Aí tem a opção de você apagar posts antigos, né? Que você tem tudo de uma vez só, não precisa entrar em cada post e ir apagando separadamente. Essa é a grande vantagem desse recurso novo do Facebook. Você pode entrar e apagar vários posts de uma única vez, né? Nesse caso. E uma outra notícia, Fernanda, que também me chamou a atenção essa semana, um relatório da empresa Tessian, que faz pesquisa na área de segurança, ele relatou que os funcionários que trabalham em home office têm adotado uma postura bastante vulnerável em relação às medidas de segurança. Vários trabalhadores, né, como estão trabalhando em casa, acabam não cuidando adequadamente das informações das empresas que vão até os seus computadores. Então, por isso que é importante que as empresas tenham um foco e capacitem seus colaboradores que estão trabalhando em home office para que eles também cuidem adequadamente da informação, porque nesse momento a informação está no computador da pessoa, não está mais no computador da empresa. Então, muitas vezes o computador não tem antivírus, ou tem um antivírus desatualizado, ou não fez backup, né, ou não atualizou o sistema operacional, e isso é, na verdade, um comportamento de vulnerabilidade e pode colocar em risco as informações da própria empresa. Uhum. Gilberto, a nossa ouvinte lá do DVR, ela pediu uma última orientação. O local que ela mantém o equipamento, ele de fato é fechado, mas o acesso às câmeras do DVR é por smartphone. Aí ela pergunta se é seguro. Então, na verdade, se ela tem uma senha para ter acesso às câmeras,
o risco é bem baixo, mas tem que ter uma senha, ela não pode simplesmente usar um smartphone ou quem conectar na rede dela ter acesso já direto às câmeras. Isso é uma vulnerabilidade. Se alguém acessar a rede dela, o Wi-Fi, por exemplo, vai ter acesso às câmeras dela. Então, o interessante é que ela até tem essa configuração. Só que para ter acesso às informações do DVR, de gravações anteriores, ou acesso às câmeras exatamente, tem que ter uma senha forte, uma senha de 8 ou 9 posições alfanuméricas, com letras maiúsculas, minúsculas e números. Tá certo. Okay. Essas são as dicas e as dúvidas dos nossos ouvintes esclarecidas ao vivo aqui pelo nosso comentarista Gilberto Sodré. Muito obrigada e até a próxima quarta. Obrigado.